Já acabou? Que a paz de Deus esteja com todos nós e que Jesus, mais uma vez, prepare os nossos corações para recebermos a mensagem do dia de hoje. Nós hoje vamos falar sobre perdão. De tudo que Jesus nos ensinou, de tudo que Jesus deixou para nós, o perdão é talvez das coisas mais difíceis de nós conseguirmos cumprir do jeitinho que ele nos ensinou. Muitas vezes temos que lutar contra nós mesmos, juntando tudo aquilo que nós já aprendemos, para conseguirmos realmente perdoar, realmente deixar para trás as coisas que nos ofenderam, que nos machucaram, que nos magoaram. São Francisco, naquela oração maravilhosa que ele nos deixou, ele diz assim: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Veja bem, onde houver ofensas, quer dizer, agravos, que eu leve o perdão. Jesus, quando nos ensinou a seus apóstolos, seus seguidores. E essa oração veio até hoje, nos dias de hoje. O Pai Nosso, ele deixa bem claro: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou como se dizia antigamente, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas por que será que é tão difícil perdoar? Onde estão os fundamentos dessa dificuldade que nós temos em perdoar? Isso vem de velhos tempos, do tempo dos judeus, do tempo de Moisés. No Êxodo, capítulo 21, versículo 23 e 25, Moisés regulamenta essa lei, que para nós hoje é um verdadeiro absurdo, embora nós saibamos que isso ainda acontece. Mas veja bem, Moisés tinha que liderar, governar um povo indisciplinado, um povo difícil. Teria que ter uma lei rígida para segurar aquela gente. Então, ele redigiu essa lei, que em princípio ela era formada em 4 etapas. A primeira etapa era falando dos preceitos do altar. A segunda falava dos preceitos em relação aos escravos, que naquele tempo, quando havia uma guerra, quando havia uma batalha, o perdedor se transformava em escravo daqueles que tinham vencido. Depois ele redigiu normas para os homicídios. E por último, nessa primeira parte, ele falava dos golpes infligidos aos semelhantes, no caso, ferimentos, machucados, golpes. E a lei era duríssima. Eu vou ler para vocês aqui o que ele diz, o que ele redigiu. Se alguém no curso de uma disputa der golpe em mulher grávida e provocar o parto sem outro dano, o culpado será multado
conforme o impuser o marido e mediante o arbítrio. Mas, se resultar dano, dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucado por machucado. Meus irmãos, isso aí é terrível. Para nós hoje ainda é terrível, vocês imaginem. Mas nós não podemos esquecer que o povo judeu era difícil, rebelde, indisciplinado. E se ele, como um governador, vamos dizer assim, do seu tempo, com aquela gente, se ele não fizesse uma lei desse tipo, ele não conseguiria controlar ninguém, porque as agressões eram muitas. E esses preceitos partem da lei de Talião, aquela do olho por olho, dente por dente. Daí, talião, daí a palavra retaliação, que quer dizer descontar no outro aquilo que ele fez. Então, ao invés de perdão, foi implantado o direito de vingança. Direito esse que persistiu até nossos dias. Mesmo no tempo que tinha a lei para isso, e depois, quando acabou, continuou até os nossos dias. A vingança. Isso foi implantado em nós, eu digo nós, porque nós também estávamos encarnados naquela época. E nós ainda temos a dificuldade hoje em dia de lidar com isso. Eu brinquei no outro dia com uma irmã e disse assim: a coisa que eu mais falo dentro da minha casa é perdão. Desculpa, perdão. Passa por cima, deixa pra lá, entrega a Deus. Mas até hoje é tão difícil colocar isso na cabeça das pessoas. Agora vocês imaginem no tempo daquela gente embrutecida, sofrida, que vinha de uma escravidão de 400 anos. Era muito difícil, muito difícil. Então o Moisés que era um homem muito inteligente, ele teve que reforçar essa lei. Então, no Levítico, no outro livro dele, no Levítico, ele, no capítulo 24, versículo 19, ele reforça mais uma vez a lei. E eu vou ler para vocês. Ele colocava em versículos, né, no versículo 19, ele colocava da seguinte forma: se alguém causa uma lesão, como ele fez, assim se fará com ele, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, será feito nele a mesma lesão que haja causado a outrem. Então vocês vejam que ele reforça mais uma vez a vingança. Talvez para segurar aquela gente, porque eles teriam medo do que ia acontecer com eles, porque se eles fizessem o mal, eles receberiam o mal. Moisés ainda não se deu por satisfeito. No outro livro do Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 21, ele fala das leis em relação aos juízes. Porque naquela época já era comum levar a pessoa de frente aos juízes para que decidisse se era verdade, se não era verdade, o que deveria fazer. E a lei, como sempre, implacável. Vocês imaginam como deve ter sido difícil Moisés governar, guiar aquele povo.
Não se esqueçam, aquele povo, nós estávamos lá também. E ele diz assim: não terás piedade dele, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Veja bem, de novo a lei de Talião. De novo. Então vocês vejam que na Bíblia, no Antigo Testamento, ele fala 3 vezes isso. Então isso foi sendo gravado no cérebro, na cabeça de todo aquele povo, que ele tinha direito à vingança. Eles não sabiam que a vingança é um círculo fechado. A pessoa se vinga de outro. Por exemplo, a pessoa A se vinga da pessoa B. Ele pode sofrer as consequências da lei, mas o crime ficou ali, ficou marcado no seu perispírito, na sua alma. Mais tarde, ele vai receber de volta, porque aquele que foi ferido, machucado, que sofreu violência por parte da lei, ele vai querer se vingar dele também de novo. Então o B quer se vingar do A. E aí, encarnação após encarnação, um se vinga do outro e não se dão por satisfeitos. A vingança continua. Nas reuniões de desobsessão, nós ouvimos muitas vezes isso. Ele me feriu, ele me matou. Então agora é a minha vez. Eu vou me vingar dele. Olho por olho, dente por dente. Quantas vezes os médiuns que trabalham na desobsessão escutam essa frase? Nos foi ensinado, olho por olho, dente por dente. Só que agora não é mais assim. Acabou. Acabou por quê? Porque veio Jesus. E Jesus, como ele disse, eu não vim derrubar nenhuma lei antiga. Eu vim complementar. Eu vim fazer com que as criaturas aprendam alguma coisa melhor. E aí, o que acontece? Já no Novo Testamento, de novo, a gente vai ouvir, ainda na Bíblia, no Novo Testamento, a gente vai ouvir através de Mateus, porque nós sabemos que Jesus não deixou nada escrito. Ele pregava, falava, e os seus companheiros anotavam, escreviam. Muitos escreveram depois da morte de Jesus. Mas vocês imaginem escutar Jesus falando isso ao vivo. Quanto isso deve ter gravado dentro dos corações, da cabeça, da alma, do ser daquelas criaturas. Quanto isso ficou gravado. Então, mais tarde, eles escreveram. Então, Mateus, no capítulo 5, ele diz assim, eu vou ler para vocês. Ouviste dizer, que é Jesus que está falando, ouviste dizer, quer dizer, a vida toda eles ouviram isso dizer, olho por olho e dente por dente. Pois eu vos digo que não resistais ao mal, antes ao que vos bata na face direita, oferecei à esquerda. No que desejar disputar-vos a túnica, dai-lhes também o manto. Ao que vos obrigar a andar 1 milha, ide com ele 2 milhas. A princípio isso parece para eles, né? Parecia uma estranha filosofia. Uma filosofia de covarde. Se me dão um tapa de um lado, eu dou a cara para dar o tapa do outro lado. Então eles achavam que os cristãos que já estavam conseguindo absorver essa filosofia de vida, eles eram covardes. Mas eles não eram covardes, eles estavam realmente avançando na espiritualidade, avançando no progresso espiritual. E agora
fazemos o questionamento. Quem é mais covarde? Aquele que tem coragem de oferecer a outra face? Ou aquele que naquela época, já no século, até o século XIX, era normal o duelo? Então, quer dizer, o revide, continuava o revide lá de trás, do tempo de Moisés. Então, se fizesse uma ofensa, a pessoa jogava a luva na cara do outro, ou um lenço, e marcava os padrinhos para fazer o desconto, o agravo. Quem é mais covarde? O que tem coragem de chegar e se desculpar, quer dizer, oferecer a outra face, que Jesus não queria que a gente desse o rosto para ser batido do outro lado. Isso é um sentido figurado. Ele queria que nós dessemos a oportunidade de acertar o passe com aquela criatura. Ou aquele que, atrás de uma arma, de uma espada, de um florete, de um revólver, se deixa matar ou mata para não passar a vergonha de aceitar aquelas desculpas. Eu acho que o mais valente é que aquele que tem coragem de se aproximar e pedir perdão, é aquele que tem coragem de tentar consertar sem tirar a vida de ninguém. Quantas famílias ficaram sem seus pais, seus irmãos? Quantas mães ficaram sem seus filhos? Não é isso que acontece hoje, gente. Embora a lei do duelo acabou, século XIX, nós estamos no XXI, mas não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente escuta no noticiário. Então, vejam bem, ainda, Jesus queria dizer ainda que, quando ele diz isso, dê o outro lado da face, se quiser a tua túnica, dê o manto, ele queria dizer que não resistamos ao mal, que nós devemos pagar o mal com o bem, que a gente deixe para lá o mal e faça o bem, que quando aquela criatura precisar, a gente estenda a mão para eles. Ajude. Jesus não queria que a gente ficasse loucamente cheio de amor por aquela criatura. Jesus sabia da nossa imperfeição. Nós não temos ainda a qualidade de nos aproximarmos dessa maneira. Ele queria apenas que a gente retribuísse todo aquele mal recebido com o bem, oferecendo amor, oferecendo ajuda quando aquela criatura precisasse. Mas ainda assim, Jesus, mais para frente, ainda com Mateus, porque essa primeira passagem, que ele fala isso, é no capítulo 5. Depois, Mateus, que eu vou olhar aqui, para ler bonitinho como está escrito. Quando eles estavam no jardim Getsemane, e Jesus tinha ido com aqueles seus 3 discípulos. E aí foi quando Judas chegou acompanhado dos soldados, dos sacerdotes, para prender Jesus. E aí houve uma reação do povo que estava ali ao lado de Jesus. E uma pessoa, um homem, desembainhou a espada e, para defender Jesus, cortou a orelha do soldado. Dizem que Jesus pegou a orelha e colou no lugar. E falou da seguinte maneira: um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, sacou-a e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Disse-lhe então Jesus: devolve a espada à sua bainha, porque todos os que empunham a espada, pela espada hão de perecer. Quer dizer, aquilo que eu fizer aos outros, o mal que eu fizer, a ofensa que eu fizer, ela vai voltar contra mim mesma. Então, gente, não me parece muito inteligente querer revidar nada, não.
Porque se eu fui ofendida e eu quero ir à desforra, eu quero ir fazer a retaliação, e depois aquilo vai voltar para cima de mim, aonde está a minha inteligência? Onde ficou ela? Se aquilo vai voltar contra mim. João também, no capítulo 13, do capítulo 13, só que era o versículo 10, João diz assim, olha, anos e anos depois, Jesus já tinha morrido há muito tempo, nós sabemos que João morreu com mais de 100 anos, e João continuava pregando. Então ele diz, aquele que levar alguém para o cárcere há de ir. O que faz morrer pela espada há de morrer. Então veja bem, essa é a chave que mostra a responsabilidade que cada um de nós tem. Porque aquilo que nós fizermos aos outros, aquilo vai se voltar contra nós mesmos. Então é melhor parar aquilo enquanto é tempo. Jesus disse ainda, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Por que Jesus disse isso? Porque, veja bem, se lidar com um inimigo vivo é uma complicação grave, imagine lidar com o seu inimigo desencarnado, para quem as portas não servem de nada, as janelas não se trancam, e ele consegue nos achar em qualquer parte. Eu vou dizer aqui uma coisa que aconteceu numa reunião mediúnica, da qual eu faço parte há bastante anos. Um médium recebeu um espírito que estava cheio de ódio, cheio de vingança, e ele dizia que tinha achado o agressor de outra vida, e que na outra vida o agressor tinha matado ele, e que dessa vez ele iria matar. Lógico que o doutrinador conteve para que não machucasse o médium, para que não molestasse o médium, mas o ódio dessa criatura era enorme. E essa história, gente, tem séculos. Há séculos ele persegue aquele que o ofendeu. Então, gente, não é brincadeira. Não é uma coisa que você possa deixar para depois. Porque se você não resgatar nessa vida, você vai pagar na próxima, na próxima, na próxima, na próxima. Mesmo que passem 1 século, 2 séculos, 3 séculos, ele vai continuar perseguindo. Então, a lei certa é a de Jesus. Faça aos outros aquilo que você quer que façam para você. Perdoe, como Mateus de novo escreveu. Pedro era um homem bom, mas daquelas criaturas que normalmente querem saber tudo muito detalhadamente. Ele quer tudo assim, tudo escritinho, tudo bem escritinho, bem colocado, bem explicado. Então ele pergunta a Jesus, Senhor, vou ler aqui para vocês. Senhor, ele fala para Jesus. Então, chegando-se Pedro a Jesus, perguntou, Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim? Que eu lhe perdoe. Será até 7 vezes? Vocês vejam bem, Pedro tinha uma capacidade de perdoar, porque ele colocou 7 vezes, ele não falou perdoar uma vez, ele perguntou, eu posso perdoar até 7 vezes, eu devo perdoar até 7 vezes? Aí Jesus respondeu,
Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Isso é no Mateus capítulo 18. Então isso quer dizer o quê? Que 7 vezes, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7 daria 490. Mas que 490 não quer dizer que Jesus queria que nós contássemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 490 parou. Não era isso. Ele queria dizer que era perdoar ilimitadamente cada ofensa. Não seriam 490 ofensas, não. Seria perdoar 490 uma, 490 outra, 490 outra. É por isso que eu disse a vocês que dos ensinamentos de Jesus, esse é o mais difícil. Mas nós temos que aprender isso. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Como disse Paulo, travar o bom combate. O bom combate é dentro de nós. Eu tenho que lutar contra os maus pendores que existem dentro de mim. Você tem que lutar contra os maus pendores que existem dentro de você. Para que nós melhoremos. Para que a vida vá para frente. Para que o ser humano progrida e evolua. Nada de vingança, nada de vingança, nada de vingança. E esse perdão, você veja o seguinte, que Jesus ainda tem mais uma historinha, né? Aquela do patrão, né? Que resolveu acertar suas contas. Então, quando ele resolveu acertar suas contas, ele chamou as pessoas que deviam a ele, que tinha que acertar os problemas de dinheiro. Então, tinha um homem que devia a ele muitos dracmas, devia a ele muito dinheiro. Então, ele, pela lei, mandava prender até que a pessoa pagasse. Ou então fazer com que ele virasse escravo, e a mulher e os filhos. Então ele pede perdão, Senhor, me dê uma chance e tal, eu vou lhe pagar tudo. Quando saiu dali, tinha um outro fulaninho amigo dele que devia apenas 100 dinheiros. E ele quis cobrar o cara. E aí, os outros empregados voltaram e contaram para o patrão. Para ficar claro isso aí, a gente tem que fazer uma observação. Um talento, o cara devia talento, eu falei dracma, mas é talento. Um talento valia 6.000 dracmas. 6.000 dracmas, um talento. Um dracma valia 6 óbulos, aquele óbulo da viúva. Quer dizer, um talento vale 6.000 dracmas. Um dracma vale 6 óbulos. O cara devia talentos. E o amigo dele, que ele tinha emprestado dinheiro, era 100 dinheiros. Dinheiro, gente, para eles, a palavra dinheiro significava moedas. Então, o patrão perdoou aquele monte de talentos. E ele não quis perdoar as moedas do outro. Então, o patrão manda que prenda ele lá, né? E que faça valer a lei. Porque se ele não soube perdoar uma coisinha pequenininha e pediu perdão de uma coisa grande. Agora vamos colocar isso na nossa vida. Quantos erros nós fazemos? Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós agredimos aos nossos semelhantes? Nessa vida ou na outra vida também? Quantas vezes? E, no entanto, a gente pede todo dia perdão a Deus pelos nossos pecados. E nós não queremos perdoar os nossos irmãos? Entendeu? Nós não podemos perdoar os nossos irmãos?
Eu recebi um aviso aqui que o vídeo está chegando ao fim, eu vou ter que... Saiu a porra aí. Eu tenho que perdoar. Se eu quiser receber perdão do que eu fiz de errado, eu tenho que perdoar. Desculpe a pausa, mas isso aí tem um limite, né? Então, veja bem, nessa parábola, a gente tem que aprender uma primeira coisa que a gente tem que aprender é a tolerância. Eu tenho que aprender a tolerar as coisas que fazem comigo. Porque se eu quero ter o perdão de Deus por todas as coisas erradas que eu já fiz, eu também tenho que perdoar o meu irmão. Eu tenho que compreender. Eu tenho que ter paciência com ele. Eu tenho que ter tolerância. Não é verdade? Se eu quero receber. O Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, se eu não perdoar, eu não vou receber perdão. Outra coisa, a libertação. Quando eu perdoo o inimigo, quando eu perdoo quem me ofendeu, eu estou livre dele, gente. Existe uma frase do padre Fábio de Mello, que diz assim, eu recebi isso no outro dia pelo Zap: perdoar é jogar fora o lixo que o outro deixou em você, quer dizer, a mágoa. Não acumule mágoas e nem ressentimentos. Perdoe, esqueça. Amanhã é outro dia. Padre Fábio de Mello. E tem uma outra frase que diz assim: perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Se você não perdoar, você fica amarrado àquela criatura, nesta vida e na outra vida. O perdão é como se fosse uma ponte que faz com que o ofendido chegue ao ofensor e eles acertem as contas e acaba a encrenca. Se eu não fizer essa ponte, se eu não estender as minhas mãos para ajudar, para perdoar essa criatura, eu vou o quê? Continuar ligado a ele. Eu sou prisioneiro dele, ele é meu prisioneiro. Podemos reencarnar, trocar de sexo, mas eles vão nos achar. Porque ora eu estou encarnada, ora ele está encarnado. Um está encarnado, o outro desencarnado. E aí é que está a perseguição. Você é prisioneiro daquilo que você fez. Lembra que eu contei da história da desobsessão, que tinha séculos que o perseguidor estava atrás daquela criatura? Então, gente, o perdão liberta. Quando você perdoa de verdade, seu coração abre, você se sente mais leve. Agora veja bem, no Evangelho está escrito assim, tem o perdão de lábios e o perdão do coração. O perdão do coração é esse que eu estou falando, que a gente vai de verdade entregar o perdão. Jesus não queria que a gente fosse lá dar beijinho na pessoa. Ele só quer que a gente, toda vez que tiver a oportunidade, faça o bem para aquela pessoa. Estique as mãos, ajude, não ofenda mais. Mas ele não vai se tornar o teu grande amigo, a tua alma gêmea, não dá. Jesus sabia que a gente ainda estava muito atrasado para conseguir isso. Mas se eu conseguir perdoar de coração, não guardar ressentimento, guardar raiva, não guardar nada, e se ele precisar de mim, eu estendo a mão, se ele precisar de comida, eu vou dar comida, se ele precisar de uma roupa, eu vou dar roupa, se ele precisar de outra ajuda, eu vou ajudar,
E pronto, eu fiz a minha parte. Vocês estão entendendo? Agora, o que é perdão de lábios? É aquele que diz assim, eu perdoei, mas não quero ver aquela pessoa na minha frente nunca mais. Nunca mais, não quero escutar. Se eu encontrar com ela na rua, eu viro a cara para o outro lado. Isso é perdoar, gente. Isso é fingir que está perdoando. Pensa que Deus vai acreditar nisso? Deus lê todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Deus nos vê por dentro e por fora. Então, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Deus não vai aceitar isso. Dizer que eu perdoo, mas nunca mais quero ver. Eu perdoo, mas não quero falar com essa pessoa. Não quero ver na minha frente. Isso não é perdão. Isso não é nada. Isso não é nada. Então, eu concordo com vocês que perdoar é um negócio bastante difícil. Eu concordo. E pra gente, eu já estou me estendendo muito, e isso tem um tempo, né? Pra gente aprender a perdoar uma coisa grande, a gente tem que aprender a perdoar as pequeninas coisas. Às vezes as pequeninas coisas surgem dentro da casa da gente mesmo. Surgem dentro da casa da gente. As pequeninas coisas surgem no nosso lar, né? São aquelas agressões que são feitas dentro do lar. Se eu não treinar a perdoar as pequeninas coisas, aonde eu vou encontrar forças para perdoar uma coisa grande quando ela acontecer? Então, no livro Estude Viva, psicografado por Chico, ele coloca exatamente as coisas pequenas que a gente tem que aprender a perdoar. E eu quero passar isso para vocês. Ele diz assim, é preciso aprender a perdoar. A observação maliciosa, aquela palavrinha que a pessoa fala que te fere. A referência pejorativa, aquele deboche. O apelo sem resposta, quando você fala e o outro não te ignora. A gentileza recusada. O benefício esquecido. Quanto benefício a gente faz e as pessoas esquecem. Não é que a gente queira que a mão esquerda veja o que a mão direita fez, não. Mas existe um mínimo de consideração por quem nos ajudou, não é? Um gesto áspero. A gente tem que aprender a perdoar. Uma voz agressiva. Gente, como uma voz agressiva faz mal a gente. Uma palavra impensada. A gente tem que pensar 2 vezes antes de abrir a boca para falar. Porque pode magoar profundamente o outro. Um sorriso escarnecedor. Estamos conversando e a pessoa dá aquele sorrisinho assim de deboche, assim como quem diz, coitada, né? O apontamento irônico, a indiscrição comprometedora, o conceito deprimente, a acusação injusta. Não tem troço que doa mais do que você não ter feito alguma coisa e dizerem que você fez. E você tem que perdoar esse negócio. A exigência descabida. Aquela pessoa que quer demais da gente, quer. Você, por mais que você faça, nunca tá bom. Aí a omissão injustificada. O comentário maledicente. Oh, meu Deus, esse é outro. Porque a maledicência, ela voa, ela flutua no ar e ela vai espalhando com uma rapidez incrível. A desfeita inesperada. O menosprezo em família. A preterição sob qualquer aspecto. O recado impiedoso. Essas são as pequenas ofensas que nós temos que aprender a perdoar para podermos aprender a perdoar as grandes. Se nós conseguirmos aprender isso aqui, né, não estou nem querendo dizer que a gente vai conseguir aprender isso tudo de uma vez só, né? Deve ter várias encarnações para a gente conseguir aprender isso. Mas a gente vai aprendendo para um dia a gente ter condições de perdoar uma coisa grande.
não é? E eu queria, para terminar, dizer o seguinte: o perdão, tem até um livro que tem esse título: O Perdão Gera Saúde. Se nós conseguirmos perdoar de verdade, a gente tira aquele peso de cima de nós. Aquilo não vai afetar os nossos órgãos. Porque se eu guardar aquilo na minha cabeça, aquilo vai fazer mal. Os médicos hoje em dia dizem que vira câncer, viram doenças estranhas, viram alergias esquisitas, viram um monte de doença, porque você está com aquilo guardado lá dentro. Então vamos aprender a perdoar. E como diz o livro, até na capa do livro vem escrito, o livro é todo sobre o perdão. Mas ele diz assim: perdão gera saúde. Sejamos inteligentes. É isso que o Cristo espera de nós. Aprendamos a perdoar. Pelo menos para preservar a nossa saúde, gente. Nós ainda temos muito que trabalhar aqui na Terra, enquanto Deus quiser. Mas enquanto Deus quiser que a gente esteja aqui, vamos esticar as nossas mãos. Vamos ajudar ao próximo. Vamos perdoar as pequeninas coisas, essas que eu li aqui, para podermos perdoar as grandes. E sabe lá, se essa pessoa que está nos ofendendo hoje, não foi ontem eu que a ofendi, lá noutra vida, no outro passado? Então vamos perdoar. Eu fico espantada, muitas vezes, pessoas que se dizem cristãs, que se dizem espíritas, e, no entanto, acha que a gente deve revidar. Está na lei de talião de novo. Olho por olho, dente por dente. O que adiantou tantas vidas? O que adiantou passar tantas vidas? Viver tantas vidas? Sofrer tantas coisas? Se a gente não aprendeu nada? Não é a hora de aprender agora? Ou nós vamos esperar passar mais quantos séculos para nós tomarmos jeito? Que a paz de Deus fique com todos. E vamos pensar nesse assunto. Graças a Deus.